Vamos iniciar agora o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Vamos começar pela introdução e a gente pretende postar todo o Livro dos Médiuns, fazendo sempre a leitura e um breve comentário do texto dentro daquilo que é do nosso conhecimento, dentro daquilo que a gente entende, visando a facilitar o estudo e o entendimento daqueles que não têm a mesma facilidade ou estão iniciando na doutrina. Então a gente vem compartilhar nossa experiência de mais de 20 anos de doutrina espírita. Então, Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, é um livro composto de 32 capítulos, 29 sendo uma introdução, 350 itens, 34 dissertações, um regulamento e um vocabulário. Então, dentro desses 32 capítulos, aí a gente tem ali o 29 entre parênteses, porque são 29 capítulos, aí depois temos o regulamento, o vocabulário, a introdução, mas no total são todos esses dados que estão ali. Para a gente entender, a gente está falando sobre mediunidade, está falando sobre o mundo dos espíritos, da interação dos espíritos conosco ao longo da nossa vida. Então, para que a gente possa entender o mecanismo de interação ser humano e o mundo espiritual, nós precisamos entender um pouquinho dos corpos energéticos, ou perispírito, como Kardec diz. Mas perispírito ele está dizendo que é um envoltório. Bárbara Embrena, no livro Mãos de Luz, da editora Pensamento, conforme está aqui, a lanterninha não está funcionando, a câmera, a tela absorve a lâmpada, a luz dela. Então, a Bárbara Brena, nesse livro Mãos de Luz, da editora Pensamento Cultrix, ela nos traz muitas informações interessantes sobre a estrutura dos nossos corpos energéticos e as funções desses corpos. Aí cada um vai ter seu entendimento, vai ter a sua busca. O André Luiz também descreve de uma forma bem superficial. O Lyd Bitter descreve sobre os chakras. E a gente tem que respeitar que cada um tem uma função, cada um tem uma missão aqui na Terra, bem como tanto das coisas que tem que ser feito no mundo material, como das coisas que são trazidas do mundo espiritual. Nós temos vários médiuns das mais variadas formas. A Bárbara Embrena, ela é uma americana, que ela é vidente, e ela consegue ver a aura das pessoas com os mínimos detalhes. Nesse caso, essa aura que a gente está vendo é de uma senhora que ela está com uma pétala do chakra esplênico deslocada e, por conseguinte, ela está com um nódulo no ovário esquerdo. E toda essa mancha escura aqui debaixo do gástrico, do chakra gástrico. Então, todos os chakras vão estar interligados, vão estar interagindo. Essa baita dessa mancha vai ser feito um tratamento espiritual e com a imposição de mãos. Ela só fala tratamento por imposição de mãos. Nós estamos colocando espiritual porque a gente vai ver ali nas imagens, no decorrer das imagens. Para que a gente está colocando isso aqui? Para que você que vai começar a estudar o Livro dos Médiuns tenha uma ideia do que é aura, do que é perispírito, do que são corpos sutis, do que é o corpo humano e a aura juntas. Então, para que a gente tenha essa ideia, para facilitar essa compreensão, a gente está usando essas imagens, porque não temos outras. Então, nós vemos aqui, em torno do corpo da pessoa, um ciclo de luz, um facho de luz, né? Esse facho de luz amarelo é uma aura bem pequena, tem uma aura mais azul, uma amarela. Aqui, aí, ela está fazendo um tratamento com imposição de mãos, está fazendo um tratamento, pelo que parece, na garganta da pessoa, e nós temos aqui, vou pegar uma caneta que facilita a gente apontar. Então nós temos a médium trabalhando, irradiando aqui da mão dela uma energia, a mãe dela, que é a mentora dela, doando energia estranha aqui, meio avermelhada. Do lado da mãe dela nós temos 2 espíritos, do lado da médium nós temos 2 espíritos, e do lado da pessoa que está sendo tratada, deslocada do corpo, também nós temos 2 espíritos. E a médium, que é interessante, esse fulcro de luz deslocado
do alto, do plano superior para ela, e a gente pode ver que todos os espíritos têm esse fachozinho de luz ligando ao alto. É uma observação que a gente faz, que a gente está fazendo, e para que a gente entenda mais ou menos o trabalho que a gente dá para os espíritos. Aí a pessoa fala, não, peraí, mas eu sou católico, eu estou vendo isso aqui, eu tenho curiosidade de estudar o livro dos médiuns, mas eu não acredito nisso. Na minha igreja não tem isso. Tem sim. Na igreja católica tem, na igreja protestante tem, nos hospitais tem, dentro dos ônibus tem também esse tratamento, porque é um tratamento que é feito no geral. A espiritualidade, os bons espíritos estão aqui aí no mundo espiritual para ajudar ao Cristo, para trabalhar em prol do Cristo. Mas nós temos que oferecer a nossa contraparte, nós temos que oferecer um quinhão de luz, um quinhão de energia para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então, as coisas não acontecem assim aleatoriamente. Ah, mas quando eu vou na minha igreja, eu faço as orações e recebo a bênção divina. Sim, você está recebendo isso aqui. Tem uma equipe assim trabalhando lá, para que você receba todas as suas bênçãos que você está recebendo. Mas, de todo jeito, a gente não está aqui para entrar em choque com aquilo que as pessoas acreditam. Nós estamos passando aquilo que nós acreditamos, aquilo que a gente acredita ser o melhor para todos nós. Bom, mais para frente, aqui uma aura que todo mundo gostaria de ter. Uma aura limpinha, brilhante, um fulcro de luz todo em torno dela, né? Bem irradiante, os chakras limpinhos, todos alinhados. Esse chakra estar aqui é de forma didática, porque ele é um pouquinho para a esquerda, né? Um pouquinho deslocado para lá. Os outros são alinhados. Então, cada dois dos chakras estão ali na posição, funcionando beleza. Isso é uma aura que a gente gostaria de ter. É através desta aura aqui que dá a comunicação com os espíritos. Eles entrelaçam essas auras, aí vai ter N explicações, vai ter N situações, porque nem todas as comunicações serão iguais, mas é isso aqui que é o perispírito. Nós vamos ver ele distribuído em outros corpos ali na frente, mas é através disso aqui, principalmente, que se dá as comunicações. Principalmente. Não quer dizer que seja sempre assim. Vai ter N situações. Nós estávamos do lado de um médium vidente, em uma reunião lá em Pedro Leopoldo, quando Wagner recebeu uma mensagem do Chico, e o médium disse o seguinte, o Wagner está recebendo a mensagem do Chico, está incorporado por ele está deslocado do corpo, está ligeiramente em pé atrás do corpo, do próprio corpo. Ao lado dele está Emmanuel e Kardec, um de cada lado, a Sheila e a Joana de Ângeles logo atrás, a Sheila, Joana de Ângeles, André Luiz logo atrás, e depois, tipo um cone, um cacho de uva formado assim, com vários espíritos, aí vinha vários outros espíritos desses trabalhadores da doutrina espírita. Mas eu achei interessante ele colocar, né, o Chico se comunicando, logo atrás, segurando, amparando o médium, estava Emmanuel e Kardec. Aí, eu falei assim, mas tem pessoas que dizem que Emmanuel, que o Kardec o Chico é a reencarnação do Kardec. Falei, não, eu estou vendo. Kardec está passando a mensagem, o Chico está passando a mensagem e o Emmanuel e o Kardec estão amparando ao médium. Então são situações, já é uma situação que a gente está dizendo que é através disso aqui, mas nesse caso o médium deslocou, ele estaria mais ou menos, vamos voltar ali, nessa condição, só que ele estava sentado, deslocado, com dois espíritos amparando, o outro espírito incorporado, passando a mensagem. Nas figuras, o bom é que só falando fica muito abstrato. Ali dá uma ideia melhor da gente ver. Bom, aqui começa um pouquinho complicado para alguns, porque nossos corpos sutis, essa aura bonitinha aqui, ela é dividida em vários corpos, em 7 corpos. Nesse primeiro desenho, nessa primeira foto, nós temos os chakras representados. Como a gente pode ver, o chakra coronário ele vai estar interligado com o chakra básico. E os outros têm sempre uma contraparte nas costas. Nós vemos os chakras na frente e eles têm a contraparte nas costas. Aqui nós temos o corpo etérico, aquele que quando a gente morrer ele vai dissolver. Ali nós temos um corpo, ali ele está com o nome de... está embaixo. Corpo emocional. Então esse é etérico, corpo emocional. Desculpem, a gente deu essa rateada. Esse corpo etérico
é principalmente onde se faz as cirurgias espirituais. Ele está bem próximo ao físico, ele é bem físico. O emocional é nossas emoções do dia a dia. Aí aqui nós temos o corpo mental. Outro detalhe importante, deixa eu voltar, me permitam. Nesse corpo emocional é onde os florais irão atuar. Floral, trato emocional, vai estar atuando neste corpo e neste corpo que aqui tem o nome de corpo astral. Esse daqui, o corpo mental, é onde a homeopatia vai atuar. Quando nós estamos com aqueles sintomas mentais, tipo muito autoritário, que são os ditatoriais, as pessoas muito ditadoras, muito impositoras, aquela sensação de que tem alguém perseguindo ele, as sensações estranhas que tem um bicho andando na barriga e outros sintomas como se da homeopatia, eles vão estar aqui mais diretamente associado ao mental. Ao tomarmos o remédio, ele vai desaparecer bem rápido. Bom, este dali é o corpo etérico, é o nome que elas dá. Quem quiser mais detalhes sobre ele, dá uma olhada no livro Mãos de Luz. A gente pode ver que é um corpo que traz bem a característica do espírito, a aparência física dele, o corpo etérico padrão, aquele que vai nos moldar. E aqui nós temos o corpo causal. Isso mesmo. Esse aqui é o corpo etérico padrão, aquele que vai moldar o nosso corpo. Essa carinha bonitinha que a gente tem. Todos nós temos. Olha, a gente olha no espelho, logicamente que a gente tem que se achar uma pessoa bonita, uma pessoa com valores, com qualidades, porque nós temos um corpo necessário ao nosso processo evolutivo. Nós não podemos ser nenhum galã, né? E as meninas também não podem ser nenhuma beldade, todas, né? O mundo vai caminhando para um aperfeiçoamento da beleza até que um dia todos serão muito bonitos. Tanto os homens serão muito bonitos, as mulheres muito bonitas. Mas no momento nós temos várias nuances, várias diferenças de aparência, porque nós estamos em diferentes estágios evolutivos, precisando assim de estarmos passando por situações de aperfeiçoamento e de melhoria. Bom, voltei de novo, desculpe, vamos lá. O corpo causal. E ali o corpo que ela chama de búdico, ou o corpo crístico, divino, eu chamaria de espírito. Porque é o corpo mais brilhoso que nós temos, uma essência divina, as luzes ali muito intensa, muito bonita, o fulcro de luz ali brilhando. Bom, mas não vamos entrar em polêmica, é só para a gente ter uma ideia de que ali é aquela centelha divina que vai nos ligar ao Pai eternamente. Então, a gente tem que ter em mente que esse corpo é aquilo de mais essencial que nós temos, que estará nos ligando à energia divina, energia celeste. E este aqui, a gente, no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, nós citamos que ele era o CD-ROM, que armazenava todos os nossos dados. Agora o CD-ROM já não está tanto em moda, né? Hoje é HD de 1 tera, já tem HD de 2 teras. Então, você pode colocar todos os livros do mundo praticamente, desde que estejam digitalizados, né? Ali dentro. Então é muita informação. Quantas fotos a gente carrega dentro de um celular? Né? Um cartãozinho desse tamanho, o cartãozinho que está gravando. Isso aqui a gente pega uma coisinha mínima, a gente olha assim, nossa, a gente consegue gravar aqui 5, 6 horas e deixar dentro desse cartãozinho. É uma coisa que foge à nossa capacidade de compreensão. A gente só aceita porque a gente está vendo, a gente sabe o que está colocando. E aqui também a gente tem que aceitar. Então, esse HD, aqui está registrado tudo que nós temos temos feito ao longo das nossas existências. Então, isso vai ser, aqui nesse corpo causal, vai estar mostrando para a gente aquilo que a gente está precisando. Muitas das vezes, eu vou fazer um comentário da homeopatia, porque a gente vem estudando homeopatia há mais de 15 anos, há 16 anos, então a gente vai compartilhando com vocês também algumas informações. A pessoa fala assim, eu não tenho doença quase nenhuma, eu sou uma pessoa muito saudável, mas ele é tenso, nervoso, não tem paciência com nada, está sempre ali, roendo, pegando um touro à unha, como as pessoas dizem. Por quê? Está tudo seguro. Ou aqui no corpo causal,
Nós fizemos um zoom na imagem para que as pessoas possam, para que vocês que estão em casa possam visualizar essa imagem com mais nitidez e essa aqui com mais nitidez. Mas se vocês buscarem o livro Mãos de Luz na internet, vai sempre encontrar essas fotografias de forma bem legível para que vocês possam ver. Mas a gente tentou aproximar bem da câmera para que estivesse bem próximo. Então, quando a pessoa guarda muito rancor, tá aquela tensão total, muita tensão nervosa, esse corpo está cheio de coisas que precisa ser jogado fora. Então ele não adoece no físico, porque está tudo seguro aqui. Quando tende a ter as reações, vai para o corpo mental, e aí a pessoa começa a ter mais reações mentais, bem mais tensão, e aí aquelas toxinas que estiverem aqui, com o comando positivo da homeopatia, vai ser eliminado, vão ser retirados, e a pessoa volta a ter um equilíbrio, volta a ter gozar de mais saúde. Isso é muito importante para que o médium entenda que muitas das coisas que ele sente podem ser bem trabalhadas com quem saiba bem a homeopatia. Então, aqui o corpo causal e ali o corpo celestial, que está em azul, não prestei atenção depois. Que não iria sair aqui. No computador, a gente olhando de perto sai. Na câmera, provavelmente não está saindo o corpo celestial. Bom, esse é o livro Mãos de Luz, de Barbara Ann Brennan, editora Pensamento Cultrix. Agora vamos para a introdução propriamente dita do Livro dos Médiuns. Vamos iniciar propriamente o Livro dos Médiuns. A gente já viu na filmagem anterior a estrutura do perispírito, a estrutura dos corpos energéticos. A gente deu uma explicaçãozinha básica para que a gente tenha, para que vocês possam ter uma noção do que é perispírito. Agora vamos ver. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência, e feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos que a leitura desta obra deve muitos o terem logrado evitá-los. Então, o que Kardec está dizendo? Que todas as pessoas que estão iniciando na doutrina espírita, ou que são médios, estão passando pelas dificuldades inerentes à mediunidade, estão ouvindo vozes, vendo vultos, vendo sombras, tendo pensamentos intrusos e outros tipos de pensamento, outros tipos de reações, que vai ter o capítulo 14, 15 e 16, que vai estar explicando praticamente todos eles. Então, para cada uma dessas situações, nós vamos deparar com as mais variadas reações da pessoa. E, como ele disse, ele fica feliz de saber que esse livro serviu de base para que muitos evitassem ou conseguissem evitar cair em determinadas situações desagradáveis em que os sofrimentos inerentes, a falta de conhecimento de como se dá esse intercâmbio com o mundo dos espíritos, traz para o médium. E quando o médium tem essa plena consciência de que existe no mundo dos espíritos, existe um mundo dos espíritos, existe um conjunto de situações da qual e com a qual ele pode lidar com segurança, fica muito mais fácil de se fazer esse trabalho. Natural é que entre os que ocupam com o espiritismo o desejo de poder impor-se em comunicação com os espíritos. Esta obra se destina a lhes achar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muita falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nessa matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se, ou segurar um lápis a fim de escrever. Então, o que o Kardec está colocando aqui para a gente é que é necessário estudar a doutrina espírita. Se a gente não procurar estudar, como que a gente vai conseguir ter os fenômenos, ter as comunicações mediúnicas? Ah, mas tem pessoas que é médium de berço, nunca soube ler nada, nunca leu nada e é um bom médium. Tudo bem, mas
ele é uma exceção, não é a regra. A regra é o médium estudar. A regra é o médium fazer tarefa. A regra é o médium trabalhar. Trabalhar, que eu digo, em uma atividade social, fazendo o trabalho que for possível para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, para que tenham condições de entender todo o fenômeno, entender todos os procedimentos, entender tudo que está acontecendo com ele e com isso poder realizar os trabalhos que são necessários. Enganar-se-ia, igualmente, quem supusesse encontrar, nesta obra, uma receita universal e infalível para formar médiuns. Então isso aqui é importante. Não é uma receita universal e infalível. Tem nuances que vão depender de cada um, cada médium, de cada particularidade, de cada casa espírita, de cada região, mas a essência está nos livros dos médiuns. Então vai ter nuances, sim, mas a essência, aquele fator principal, está aqui no livro. Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Então, cada uma das pessoas que se candidatam à mediunidade, elas vão ter a sua particularidade, terá o seu germe para a comunicação. Vai ter aquele ponto básico onde vai estar a comunicação. Mas essas pessoas precisam de um aprimoramento, precisam de um estudo para que eles saibam se defender dos perigos que existem ao longo do livro. Ele vai mostrar vários perigos sobre a mediunidade. Ah, mas está vendo? A mediunidade é perigosa. Sim, por isso que nós temos que estudar. Por isso que nós temos que aprender. A energia nuclear é perigosa. Mas a inteligência humana conseguiu dominar essa energia nuclear e fazê-la produzir energia elétrica. Alguns países, praticamente 70%, 80% da energia é produzido por energia nuclear. Então, os perigos existem em todos os lugares da nossa vida. Dirigir um carro é perigoso, mas se você respeitar as regras de trânsito, os limites de velocidade, você vai conseguir dirigir. Da mesma forma, a mediunidade exige da gente determinados estudos, determinados conhecimentos básicos e necessários para que a gente tenha condições de saber lidar com dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Bem diferentes um do outro e tão semelhantes ao mesmo tempo, conforme a gente vai ver ao longo dos nossos estudos. Não se esqueça que serão 350 pequenos estudos, 350 tópicos a serem estudados. Então, nós teremos muita coisa para ver ao longo desse estudo. A regra da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores e músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Então, a pessoa quer escrever poesia. Tudo bem, mas ele não é poeta. Ele não tem o dom da poesia, ele não tem aquele tato com a poesia, não tem aquele germe, conforme ele colocou ali atrás, para a poesia, para a música, para pintar. Então, não é porque ele estudou que ele vai ser um bom pintor, que ele vai ser um bom músico, que ele vai ser um bom poeta. Tem que ter alguma coisa a mais. Então, muitas das vezes, a gente estuda a doutrina, não vê espírito, não ouve espírito, não psicografa, mas você se torna um médium do conhecimento para ajudar as pessoas. Então, sempre existem as possibilidades, sempre existe aquilo que nós podemos e devemos fazer para que a gente tenha condições de nos auxiliarmos mutuamente. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil, quando ela exista. Esse, porém, não constitui um fim único a que nos propusemos. Então, ele vai dar os meios, vai dar as dicas de como fazer esse desenvolvimento mediúnico, de como fazer todo o processo de desenvolvimento da mediunidade, de uma forma para que ela tenha um meio útil. Mas ela já tem que existir de alguma forma latente na pessoa.
Só precisa, para que ela fique ativa, o estudo e o treinamento. Então, são várias diferenças, são várias nuances diferentes que é necessário fazer as devidas observações para que o trabalho se estabeleça, para que tudo esteja dentro de um conjunto de situações. De par com os médiuns propriamente ditos, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos. Então, muitas pessoas não são médiuns, mas elas estão estudando. Elas querem aprender sobre a doutrina espírita. Elas querem saber como que se dá essa comunicação. E como que a gente vai fazer? Fazendo o estudo do Livro dos Médiuns. Você não é médium, mas você quer adquirir o conhecimento. E como é útil as pessoas saberem o Livro dos Médiuns para poder bater um papo com o médium, olha, cuidado, lê o capítulo tal, principalmente 14, 15, 16, dá uma estudada neles, dá uma observada. Na casa que você frequenta, converse com um médium mais experiente. Então são uma série de situações que nós podemos fazer, devemos fazer, para que o conjunto saia fortalecido, para que a doutrina espírita saia fortalecida. Então é importante que a gente estude. Indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações, tal o círculo que temos de abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. Ninguém, pois, se surpreenda de encontrar nele instruções que, à primeira vista, pareçam descabidas. A experiência lhes realçará a utilidade. Então, essa é outra coisa bastante importante. Para que a gente consiga as boas comunicações, nós temos que ter um conjunto de ações, um conjunto de situações a serem seguidas. E ao seguirmos esse conjunto de situações, nós vamos ter que fazer várias observações e ver aquilo que a gente estudou no livro dos médiuns. Aí ele coloca, algumas à primeira vez podem parecer até descabidas, mas com a experiência vão ver que serão muito úteis. Então, quem quer que ou estude os fenômenos espíritas cuidadosamente, melhor compreenderá, pois, os fatos de que venha a ser testemunha. Então, quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente vai compreender os fatos que a gente tem no nosso dia a dia diante de nós. Menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos, como repositório de instrução prática. Portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Então, esse é outro detalhe importante, porque, conforme a gente já disse antes, acabamos antecipando o assunto, os fenômenos serão importantes ser observados. E quando a pessoa já fez o estudo da doutrina, já tem uma noção básica, o resto vai ser muito mais fácil dele compreender diante dos fatos que ele vê. Então, estudar a doutrina, ter a doutrina, o livro dos médiuns ao alcance para as devidas pesquisas diante dos fenômenos, diante dos fatos, será de suma importância para que tenhamos condições de ter um trabalho bem desenvolvido, um trabalho bem feito com relação a todas as situações que a gente tem em mãos diante das inúmeras possibilidades dessa comunicação com os espíritos. Da forma mais diferenciada, das formas mais variadas, ela estará sempre nos mostrando um novo rumo, um novo caminho, um novo direcionamento. Não faltou quem desejasse que publicássemos um material muito prático, muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos processos que se devam empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Pensarão esses que um livro dessa natureza, dada a possibilidade de se espalhar profusamente por módico preço, representaria um poderoso meio de propaganda pela multiplicação dos médiuns.
Mas o Kardec teve um cuidado de não é simplesmente colocar um livro prático e barato para todo mundo ter acesso. Ele teve a preocupação, sim, de colocar um livro em que as pessoas tivessem condições de estudar nele, entender esse livro e ter meios de procurar aprender com responsabilidade. Então você vai investir num livro um pouco mais caro. Esse livro é muito completo, é bem amplo, bem grande, e com isso ele vai te trazer uma gama de possibilidades. E é nessa gama de possibilidades é que a gente vai procurar trabalhar a prática, pelo aperfeiçoamento da prática mediúnica. E não é uma multiplicação de médiuns de forma descontrolada, com um estudo simples, mas com toda a seriedade que ele precisava. Então Kardec, ao longo de todo o seu estudo, ele sempre primou pelas coisas muito sérias. Na dúvida, ele abstinha, na dúvida, ele deixava de lado, para que, mais tarde, com segurança, com toda a gama de possibilidades que inerente à situação, aí sim, ele trazia aquele assunto à tona com a segurança, com a responsabilidade necessária para que aquilo ganhasse corpo e trouxesse os benefícios necessários para o desenvolvimento da doutrina espírita e também para o desenvolvimento do médium. Então, tanto a doutrina espírita precisava se desenvolver com segurança quanto os médiuns. Aliás, é assim que ela tem que prosseguir. Ao nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva, ao menos por enquanto. De muitas dificuldades se mostra içada a prática do espiritismo e nem sempre isenta de inconvenientes, a que só o estudo sério e completo pode obviar. Então, se a gente faz um estudo, uma coisa muito simples, aí facilita para que principalmente pessoas menos escrupulosas se arvorem senhores da doutrina. Então ele teve o cuidado de colocar uma estrutura filosófica muito bem montada, muito bem estruturada, e não é só uma estrutura filosófica, também científica. O Livro dos Médiuns é um tratado de psiquiatria. Essa palavra não é minha, é da Nete Guimarães, que é médica. Então, ela ainda diz que é o maior tratado de psiquiatria que já se escreveu, é o Livro dos Médiuns. E é importante que a gente entenda isso, porque ele vai abrir caminhos e vai trazer elucidações muito importantes para todos os fenômenos psíquicos que ocorrem no mundo. E aí nós vamos poder entender para que lado nós estamos querendo ir, que forma nós vamos estar agindo com essa questão da mediunidade ao longo do tempo. Coisas são estas com que não é conveniente nem prudente se brinque, e mau serviço acreditamos que prestaríamos, pondo-as ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido conversar com os mortos. Só um pouquinho. Eu tenho que terminar aqui. Fora, pois, temer que, uma indicação muito resumida, animasse experiências levianamente tentadas, das quais viessem os experimentadores arrepender-se. Então, a gente tinha esquecido esse detalhe aqui, é importante, e muito importante, porque as pessoas têm em mãos uma coisa muito simples. Ele acha, beleza, posso fazer isso aqui com tranquilidade, é muito simples de eu aprender, é só um livrinho de 100 páginas. Mas quando ele olha um livro de 350 páginas, então ele vai ter que trazer um estudo maior, vai ter que procurar aprender um pouco mais, vai ter que procurar entender um pouco mais. Isso vai dar um pouco mais de trabalho para a pessoa. Então, e ele ainda coloca: levianamente tentadas, experiências levianamente tentadas, das quais viessem os experimentadores a arrepender-se. Então não é experimentar, não é tentar aprender uma doutrina simplesmente querendo aprender. Temos que, de uma forma muito simples, nós temos que ver todo o conjunto de responsabilidade que nós temos ao estudarmos a doutrina espírita ou colocarmos em prática os ensinamentos espíritas. Coisas são estas com que não é conveniente nem prudente se brinque. E mau serviço acreditamos que prestaríamos, pondo-se ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido conversar com os mortos. Esse trecho a gente leu, a gente voltou atrás, está relendo, né?
Então, uma pessoa muito estouvada, muito brincalhona, muito leviana, é, achar divertido conversar com os mortos, ele ia encontrar perigos severos. Por quê? Ao longo do nosso estudo, nós vamos ver os porquês. Mas no mundo dos espíritos existem espíritos bons, espíritos maus, espíritos muito sábios, espíritos mentirosos, hipócritas, de todos os tipos. Não é porque morreu que virou santo. Inclusive aqueles espíritos chamados de demônios, de tantos outros adjetivos negativos, eles são espíritos humanos, de pessoas que já morreram e não eram boas quando estavam reencarnadas. Então, ao desencarnarem, tinha todo o inconveniente do processo de vida no mundo dos espíritos. Você vai viver no mundo dos espíritos com as suas dificuldades, com as suas dores, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com o seu pesar. Então, o mundo dos espíritos é muito amplo e, portanto, nós devemos entendê-lo muito bem para nos resguardarmos dos perigos inerentes às comunicações mediúnicas. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Então, a comunicação com o mundo dos espíritos, com o mundo invisível, é uma oportunidade que nós temos de aprendermos as coisas boas que os espíritos bons têm para nos passar e as coisas ruins que os espíritos maus tentam nos empurrar aquilo ali como uma verdade ou das mais variadas informações e motivos que eles sempre trazem para nós. Então, tanto uma quanto a outra é de grande importância que a gente saiba discernir. A questão da comunicação traiçoeira do mal, tem um livro que chama Diálogos com as Sombras, e ele é muito importante para essa situação. E tem um também do Semã, da Joselma, fugiu o nome agora, a gente vai das luzes às trevas, se não me engano, que também vai abordar a parte prática da mediunidade das pessoas lidando com essa parte. Havíamos publicado uma instrução prática com o fim de guiar os médiuns. Esta obra está hoje esgotada e, embora a tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Então ele já tinha feito uma comunicação, um livro bem fino, bem simples, mas também com a finalidade bem séria, bem grave. Ele gosta muito dessa palavra grave. Mas ela tinha suas limitações, tinha suas dificuldades, que ele teve que retrabalhá-la. Então, como ela não estava completa, não reimprimiu. Esgotou, acabou. Vamos para outra etapa. Substituímos-la por esta, em a qual reunimos todos os dados de uma longa experiência e conscienciosos estudos nos permitiram colher. Então, teve um longo período de estudo, um longo período de observação, discutir entre os companheiros, não aquelas discussões acaloradas, mas aquele bate-papo, aquelas instruções, aquelas informações necessárias ao bom aprimoramento, ao bom aperfeiçoamento dos conhecimentos. Então, todo um conjunto de situações foram feitas, foram vistas, foram revistas, para que, ao longo do tempo, as coisas acontecessem de uma forma muito natural e muito objetiva. Mas sempre com a parte mais responsável. E lembrando que não haja nada frívolo e divertimento. Sempre coisas bem sérias, bem práticas e com objetivo útil. A comunicação com os espíritos é para fim útil. Dentro da doutrina espírita, a doutrina que eu normalmente falo espiritismo kardecista, né? Ou espiritismo cristão, que é a mesma coisa, é com fim sério, que se deve estudar a doutrina espírita, que deve estudar a mediunidade e até mesmo praticá-la. Aí a gente vai para a nossa próxima gravação. O Livro dos Médiuns, nós dando continuidade ao nosso estudo da introdução. Essa é a terceira parte da introdução. A essas considerações ainda aditaremos
Outra muito importante: a má impressão que produzem dos novatos as experiências levianamente feitas e sem conhecimento de causa. Experiências que apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de dar aso à zombaria e a uma crítica quase sempre fundada. Então, quando se tem uma experiência mal feita, os novatos, e é feita essa experiência de uma forma leviana, os novatos vão ter uma má impressão e é logicamente que vai gerar ideias falsas e, por conseguinte, zombaria fundada. Se não levou a sério, vai vir zombaria, por uma causa justa, a má condução das experiências mediúnicas. Então, a condução da mediunidade, o estudo da doutrina espírita, a condução da mediunidade deve ser de forma séria, de uma forma objetiva, de uma forma que traga para as pessoas esclarecimento da responsabilidade, para entender todo o princípio, todos os fundamentos que ela é portadora. De tais reuniões, os incrédulos raramente saem convertidos e dispostos a reconhecer que no Espiritismo haja alguma coisa de sério. Para a opinião errônea de grande número de pessoas, muito mais do que se pensa tem contribuído à ignorância e à leviandade de vários médiuns. Então, quando os médiuns agem sem conhecimento de causa, de forma leviana, de forma irresponsável, muitos incrédulos não vão entender o que está acontecendo, não vão conseguir visualizar de forma mais ampla, e aí, logicamente, em vez de convencer, vai atrapalhar, eles vão sair fazendo zombaria, como dito antes. Portanto, nas reuniões mediúnicas deve entrar quem tem conhecimento doutrinário, quem estuda a doutrina espírita com seriedade. Se não faz isso, não tem motivo da pessoa estar ali. De alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos. Imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou rumo filosófico. Então, a doutrina espírita ela foi crescendo, foi se aperfeiçoando, foi se aprimorando, mas principalmente depois que ela passou a ter um rumo bem mais filosófico, onde a estrutura filosófica da doutrina foi o ponto-chave para o desenvolvimento do entendimento das pessoas e aí ela poder crescer com segurança. Presentemente, e uma coisa importante, porque entrou a ser apreciado pela gente instruída. Então, quando as pessoas estão instruídas pela doutrina espírita, com toda a sua filosofia, com todo o seu corpo doutrinário e filosófico, aí sim vai estar facilitando o nosso entendimento, o nosso aperfeiçoamento e, principalmente, a nossa possibilidade de contribuir positivamente para o grupo que está ali reunido conosco. Presentemente já não é um espetáculo, é uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes. Então, quando hoje as pessoas, ele está se referindo, na época tinha as mesas que andavam, que giravam, que davam pancadas teoricamente sozinhas. Então, as pessoas que faziam zombaria, diante daquilo ali, queriam aquelas situações para se divertir, a partir do momento que elas se instruíam da gravidade, da seriedade da situação, então elas passavam a respeitar os fenômenos. Esforçando-nos por levá-lo para esse terreno, por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que lhe granjeamos mais adeptos úteis do que provocando a torto e direito manifestações, que se prestariam a abusos. Então, quando você fez um corpo de doutrina, que se montou toda uma estrutura filosófica, levou para as pessoas a seriedade do trabalho que estava sendo feito. Então, as pessoas que vieram para a doutrina espírita, eles vieram convictos de que iriam trabalhar de uma forma séria, coerente e dentro de um corpo de doutrina que iria ajudá-los a ajudar e a se proteger também. E eliminando os abusos que dela poderiam ocorrer, porque as pessoas adoram uma manifestação sobrenatural. Isso temos cotidianamente a prova em
o número dos que se hão tornado espíritas unicamente pela leitura do Livro dos Espíritos. Então, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, é um espetáculo. As perguntas, no que a gente tiver dúvida, daí 4, 5 questões à frente já estarão sendo sanadas, e todo o livro vai levando-nos a estar sempre consciente da nossa responsabilidade frente à vida e principalmente frente a nós mesmos. Então é um livro que alerta as pessoas para tomarem consciência de que eles são responsáveis pelas suas próprias vidas. Nós nos salvamos das nossas próprias imperfeições. Depois de havermos exposto nesse livro a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática, para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados observar. Verão aí os óbices com que poderão deparar e terão também um meio de observá-los. Então, no Livro dos Espíritos tem muita parte filosófica, muita parte instrutiva, mas não a parte prática da mediunidade. Mostra que existem os espíritos, que existe a comunicação com os espíritos, que existe a reencarnação, mas no Livro dos Médiuns é a parte prática que está sendo mostrada. Para quem quer se ocupar com as manifestações, para que se inteiram dos fenômenos que lhes sejam dados a observar. Então você está observando o fenômeno, mas você tem que conhecer a estrutura filosófica que está ali por trás daquele fenômeno. Por que aquilo ali está acontecendo? De que forma esse fenômeno está acontecendo? Qual o motivo? Para que ele serve? O que eu posso aprender com isso? Como eu posso ajudar outras pessoas observando esses fenômenos aqui, estudando o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos? Então isso que é importante. Verão aí. Então, quando a pessoa ver a parte prática, ele lê a prática diária do dia a dia, ele vai ver também os obstáculos, as dificuldades que ele vai encontrar ao longo da sua existência, ao longo da sua caminhada. Então, eram também meios de evitar os inconvenientes, os perigos. Se você sabe que existe um inconveniente, existe o perigo, então você evita passar por aquela situação, passar por aquele momento. Está chovendo muito, tem uma ponte que sempre enche o rio e cava a cabeceira. Você não vai passar naquela rua, naquela estrada, na noite de chuva muito intensa. Você vai esperar o dia clarear em algum lugar seguro, para quê? Quando for de dia, você vai ver onde você está passando. Opa, beleza, posso prosseguir minha viagem com segurança. Ou não posso passar porque ele tem um buraco. Teria que buscar um outro caminho, buscar uma outra possibilidade, ou esperar que se recupere aquele obstáculo. Assim também na mediunidade. Eu quero comunicar com os espíritos de qualquer maneira. Não, eu quero me comunicar, mas eu tenho que me instruir, eu tenho que ficar bem atento para que eu saiba encontrar os mecanismos de defesa em mim mesmo. E nós tivemos um amigo que no início, lá na década de 90 e 93, 94, 95, né, nesse período a gente estava num período bem conturbado, vendo e ouvindo o espírito a todo momento, sem nenhuma segurança e sem nenhuma instrução. Então, esse amigo nosso ouviu de outros colegas os comentários que normalmente se fazem. Ele chegou para mim e foi fazendo algumas perguntas sobre a mediunidade. Vou conversar com meu pai, que ele tem muita experiência. E no dia seguinte ele veio e falou assim: não, você lê o Livro dos Médiuns. Tem uma parte lá que tem um resumo. Você vai lá, procura aquele resumo, que você vai ter melhores comunicações. Você vai ver melhor os espíritos, você vai saber quais espíritos está lidando. Você entenderam a sabedoria dele? Olha que você vai ver melhor os espíritos, você vai perceber melhor, você vai receber melhores comunicações. Porque sem estudar ali é perigoso. E ele tinha um jeito muito brincalhão de falar, né? E aí a gente pegou, leu, observou e, lógico, cheguei para ele e falei assim: agora da agora para frente você me orienta quando eu estiver saindo da linha, porque isso eu não posso fazer, aquela outra coisa eu não posso fazer, aquela outra eu não posso fazer. Aí sempre que você percebeu que eu saí, você chega e me avisa. Porque às vezes a gente não percebe. E com isso a gente foi adquirindo segurança. Depois a gente foi fazendo tarefa e a mediunidade passa a ser controlada pelos espíritos bons. Por que no início eles não fizeram a mesma coisa? Porque eu precisava de passar pelo Se Vira nos 30, me instruir, procurar conhecimento, ter vigilância, ter cuidado, fazer tarefa.
Se eles ficassem tudo bonzinho ali, eu não faria nada, eu ia ficar continuando na minha vidinha. Mas quando eu passei o aperto, eu corri atrás. É assim que acontece. Então é importante que as pessoas procurem orientar os jovens médiums, os médiums novatos também, que nem todo médium novato é jovem, mas orientar essas pessoas e dar consciência a eles de que eles sempre têm que ter alguém de confiança para dar um puxãozinho de orelha. Olha, cuidado, não é por esse caminho que você vai. Cuidado, vamos dar uma estudada no livro dos médiuns. Dá uma lida no capítulo 14, 15 e 16. Porque lá tem um resumo das mediunidades. Então é o primeiro socorro, o primeiro amparo, o primeiro suporte. Dali para frente, você vai deparar com outras situações que lhe serão úteis também. E aí você vai estudar todo o livro dos médiuns com mais segurança, com mais tranquilidade. Estas duas obras, se bem a segunda constitua segmento da primeira, são até certo ponto independentes uma da outra, mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém os princípios básicos sem os quais algumas partes destes se tornariam, talvez, dificilmente compreensíveis. Então, primeiro, estuda-se a base, o Livro dos Espíritos. Adquira aquele conhecimento básico. Depois, o Livro dos Médiuns. E tem gente que ainda diz o contrário. Leia o Livro dos Espíritos, leia o Evangelho, segundo o Espiritismo, depois você estuda o Livro dos Médiuns. Aí você vai chegar no Livro dos Médiuns muito mais bem preparado. Eu tive essa intuição. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Livro dos Médiuns. Então, quando eu peguei para estudá-lo, não aprendi tudo. Mas tive muito mais segurança em estudá-lo, com muito mais, linkando muito mais os assuntos, do que se tivéssemos estudado ele antes do Evangelho. Mas o Kardec já deixa que primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, aí sim, provavelmente depois ele aconselharia estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí a intuição de cada um vai ser importante. O importante é que esses três livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, são livros obrigatórios para todos os médiuns e para todos os espíritas também. Porque os médiuns precisam dos espíritas para dar-lhes suporte. Então, que todos os espíritas estudem, pelo menos estudem bem esses três livros. Aí nós temos o Céu, o Inferno e a Gênese, e a pessoa vai estudando um pouco mais com mais calma, mais devagar depois. Importantes alterações para melhor foram introduzidas nesta segunda edição, muito mais completa do que a primeira, acrescentando-lhe grande número de notas e instruções do maior interesse. Os espíritos a corrigiram com particular cuidado. Então, não foi só o Kardec corrigindo. Os espíritos foram sugerindo a ele novas modificações, novos textos, novas informações. E ele era extraordinariamente obediente aos espíritos. Era uma pessoa de um conhecimento técnico e científico vasto. E ele encarou a doutrina espírita como uma ciência. Transformou um fenômeno que era diversão, que era as mesas girantes nos bailes, em algo sério, coerente e que dará suporte psíquico para a humanidade para toda a eternidade. Aqui no Livro dos Médiuns é o nosso suporte, é o nosso porto seguro para que nós tenhamos segurança realmente de encararmos a mediunidade em qualquer época, em qualquer situação. Ah, mas no Livro dos Médiuns não tem tudo, mas tem a essência necessária. Se você acha outros livros que tragam informações importantes, ótimo, estude. Mas estude o Livro dos Médiuns. Na dúvida, fique com Kardec, porque dá certo. Como reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade, pode dizer-se que ela é, em grande parte, obra deles, porquanto a intervenção que tivemos não se limitou aos artigos que trazem assinaturas. São poucos esses artigos porque apenas apusemos nomes quando isso nos pareceu necessário, para assinalar que algumas citações um tanto extensas proviam deles textualmente.
Então, muitas das vezes, os espíritos ditavam para o Kardec onde tinha que fazer as modificações. Através, provavelmente, de médiuns muito bem treinados, muito sensíveis, porque o Kardec, pelo que consta, não tinha uma mediunidade ostensiva, mas tinha uma inspiração, uma intuição divinas. Pelo mecanismo da intuição, pelo mecanismo da inspiração, ele fez muitas modificações, e principalmente com a ajuda trazida por aqueles médiuns que trabalhavam ali mais diretamente com ele. A não ser assim, houvéramos de citá-los. E o detalhe importante, ele só cita o espírito que colocou aquela mensagem quando ela era muito grande, ou era possível de um debate, de uma crítica, de um questionamento. Aí ele ia e colocava as informações de qual espírito estava passando a mensagem. Mas os médiuns não foram colocados, na grande maioria das vezes, praticamente 100%, os médiuns não foram citados. Eles foram citados depois, em obras póstumas ou por outras pesquisas de outras pessoas, que foram agregando em obras subsidiárias o nome dos médiuns que trabalharam com o seu Allan Kardec. Beleza, podemos ir para frente. A não ser assim, houvéramos de citá-los quase que em todas as páginas, especialmente em seguida todas as respostas dadas às perguntas que lhes foram feitas. O que se nos afigurou de nenhuma utilidade. Os nomes, como se sabe, importam pouco em tais assuntos. O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda ao fim que colimamos. Então, o trabalho que ele estava fazendo, todo o trabalho que estava sendo proposto para a codificação da doutrina espírita, e todo o conjunto de informações ali presente, a seriedade, a coerência, o conjugar de forças onde tudo estava conduzindo para aquele acontecimento maior, para aquela informação que todos nós precisávamos para termos segurança na parte mediúnica. Sim, isso foi importante, isso foi o que ele levou em consideração, isso foi o que ele manteve com muita seriedade, com muito compromisso, com muita responsabilidade. O acolhimento dado à primeira edição, posto que imperfeita, faz-nos esperar que a presente não encontre menos receptividade. Então, o sucesso feito pela primeira edição, né, também iria ser feito pela segunda, porque foi um trabalho muito sério, muito digno, muito coerente. Como lhes acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que ficaram em duplicata. Então, foi colocado mais algumas coisas, mas também foi tirado alguns artigos porque estavam duplicados. Então, ele está mostrando quem tinha os dois manuais, quem tinha o primeiro, que chamou de manual, e o segundo, livro dos médiuns, quem tinha os dois iam ver que alguns artigos foram retirados e outros foram, e praticamente todos foram aperfeiçoados e muitos outros incluídos. Entre outros, o que tratava da escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Então, na questão 222 do Livro dos Espíritos, que trata das escalas espíritas, é uma questão bem longa, aliás, praticamente uma questão, uma dissertação bem longa, descrevendo as várias estágios dos espíritos, se não estou enganado, é 222 mesmo, e aí ele foi retirado do Livro dos Médiuns para não ficar em duplicata. Suprimimos igualmente do vocabulário o que não se ajustava bem ao quadro desta obra, substituindo vantajosamente o que foi supresso por coisas mais práticas. Então tirou algumas palavras do vocabulário e colocou outras mais práticas, mais coerentes, mais coesas. Esse vocabulário, além do mais, não estava completo e tencionamos publicá-lo mais tarde, em separado sob formato de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Observamos nesta edição apenas as palavras novas ou especiais, pertinentes ao assunto de que nos ocupamos. Então, no vocabulário, que tem lá no final do livro, ele colocou as palavras novas, aquelas que não tinham no dicionário comum e eram pertinentes ao bom entendimento da obra que estava sendo estudada, da obra que estava sendo feita. Bom, aí nós vamos para a primeira parte, vamos estudar o capítulo 1, terminamos essa daqui e
Agradeço a vocês pela companhia, espero que as nossas explicações tenham sido úteis, que tenham te ajudado a compreender melhor essa introdução do Livro dos Médiuns, entender a importância do Livro dos Médiuns e a importância de estudar o Livro dos Médiuns. Então, a gente vai para a próxima fase.